Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. Sou Edmilson Ladeira, presidente do Sindicato Comércio Varejista de Itaperuna, e nós vamos aqui apresentar os candidatos da nossa cidade que irão apresentar para nós, os empresários do varejo, as suas propostas, a proposta de desenvolvimento da nossa cidade, de melhora da nossa cidade. Haja visto que a nossa categoria é a categoria que mais emprega, é a categoria de representatividade muito importante na nossa região, por ser uma região de bastante fluxo de pessoas das áreas locais. Queremos agora deixar com vocês os candidatos que estão pleiteando a prefeitura do nosso município. A FEComércio vem nos dar a oportunidade de apresentar e queremos agradecer também a população e agradecer a FEComércio por criar para nós essa oportunidade de apresentar aos varejistas, de apresentar também à população os candidatos e suas propostas. Muito obrigado. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Itaperuna. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Aqui a gente sempre incentivou muito o comércio, né? Principalmente no investimento ao turismo. Então, nessa pandemia, o que aconteceu? Eu fui a única cidade que em 20 dias eu abri o nosso comércio. Então, a gente montou um hospital de referência e a gente abriu o comércio para a gente não poder sofrer tanto aquele impacto negativo. E graças a Deus, hoje aqui na cidade, o índice de desemprego foi o menor possível. O comércio, eu fiz a questão, logo assim, quando a gente reabriu o comércio em 15 dias, eu fui o único prefeito da região que reabriu o comércio, a gente não deu lockdown aqui na cidade e a gente montou uma equipe técnica da saúde muito boa, com centro de referência. Então, logo assim, quando a gente abriu o comércio, a gente liberou 50% do 13º do nosso funcionário público. Então, isso foi um movimento muito bom que teve na região, principalmente aqui em Itaperuna. O dinheiro, o capital ficou aqui, o investimento ficou aqui. Isso serviu para que a cidade, cada vez mais, ela desenvolveu e atraiu alguns investidores nesse período de pandemia. Então, eu fico muito feliz por isso, Marion. Agora, a gente, para plano de governo, para futuro, a gente está aí, a gente facilita o investimento, o investidor, a gente incentiva o investidor a montar na nossa cidade, facilitando, vamos supor, a burocracia nas secretarias, que antigamente, se tirar um alvará, era muito complicada. Hoje a gente incentivou, tem o alvará online, então a gente faz de tudo para incentivar, entendeu, o investimento na nossa cidade. E graças a Deus, a nossa cidade, como é uma cidade que ela pega todo o Noroeste, ela, devido à pandemia, devido a gente ter aquela atitude de abrir o comércio, a gente, entendeu, evitou que a economia local e da região ela fosse assim afetada pela pandemia. Então, a atitude que nós tivemos de abrir o comércio, que foi essencial para tudo, entendeu? O índice
de desemprego foi pouco, foi baixo, e a gente teve investimento nesse período. Eu não vi em região, local nenhum, pessoas investir numa cidade em plena pandemia. E aqui a gente conseguiu essa proeza de... Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nessa retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? Foi aquilo que eu falei aqui antes. A questão foi nacional, na pandemia. Então, a maioria das cidades, entendeu? Elas deixaram o comércio muito tempo fechado. Isso afetou muito, muito, muito. Graças a Deus, aqui em Itaperuna, igual eu falei anteriormente, a nossa cidade ela ficou apenas 18 dias fechada. Então, isso nos ajudou muito com a questão de investimento, entendeu? Porque o nosso comércio, ele foi afetado, mas ele não foi tão afetado, porque a gente liberou as portas, claro, com algumas restrições. Então, e nesse período, a gente conseguiu injetar, através do funcionário público, a gente conseguiu injetar no mercado local. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tomou uma atitude que hoje eu sou muito grato a Deus, que foi uma atitude correta, que a gente não, assim, falando popular, a gente não quebrou a cidade e nem a região, porque aonde eu vou conversando com outros prefeitos falam, ó, a gente vai levar aí 1 a 2 anos para recuperar. Como eu não tive esse caos, entendeu? Aqui, a gente está o quê? A cidade está em movimento, a cidade ela não parou, ela está continuando. E a pandemia, os nossos pacientes, por a gente ser a única cidade que montou um centro de referência na região noroeste, a gente está dando o quê? O povo vai adoecendo, vai sendo cuidado, vai melhorando e vai voltando. Então, o investimento nosso, ele está o quê? Na visão de gestão, que isso, quando a gente reabriu, a gente incentivou outros investidores a ver, entendeu? A perceber a visão da gestão de Itaperuna. E isso aí, nós hoje, se eu não me engano, nós estamos com 4 investidores que vão gerar mais de 800 empregos aqui para Itaperuna. Então, eu fico muito feliz em poder ter tomado a atitude correta e ser exemplo não só para a região, como exemplo para o estado do Rio. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular e o combate a essa prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? A gente sabe que é uma dificuldade que não só a nossa cidade, como todo o Brasil passa. Então, o enfrentamento vem através de quê? Fiscalização, tá? Mas você, no meio de uma pandemia, você tem que ter uma sabedoria para lidar com a situação. Só que a gente sempre investiu na nossa Secretaria de Fazenda, a gente sempre investiu na nossa fiscalização e nas reuniões, que a gente sempre tem reuniões com os empresários, reuniões com aquele pequeno que está ali, com o informal, para poder orientar. Então, aqui a gente fiscaliza e só emite o alvará se aquela pessoa realmente tem condição de montar aquilo ali e pagar os seus impostos. Então, através de fiscalização, a gente está aqui através de reuniões que a gente tem, Café Comércio, através de várias palestras, mas onde é feito mesmo através do investimento da nossa Secretaria de Receita, aonde a gente joga a fiscalização
para a rua, e eles sim, que trazem o retorno para a gente chega aqui, faz a reunião, aquilo que está certo a gente mantém, e aquilo que está errado a gente chama, a gente conversa, e a gente, em último caso, a gente pune, né? Porque em último caso a gente tem que punir, mas também a gente usa muito aqui é o bom senso, porque a gente sabe com a dificuldade de cada um. Na meio numa pandemia, a gente não está aqui para perseguir ninguém, para deixar ninguém sem ter o que comer. A gente está aqui para governar para todos, para ajudar a todos, tá? Eu sei quem paga o seu imposto tem seu direito. Então, e a lei, ela tem que ser cumprida. E a gente está aqui é para fazer isso, para fazer com que a lei seja cumprida. Então, a gente trabalha em cima de investimento e fiscalização e conversa através de palestras, através de reuniões, para poder um bom senso e para poder agradar a todos, não desagradar ninguém e não deixar, que a minha prioridade aqui na minha cidade é não deixar meu povo passar dificuldade e muito menos passar fome. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município? Em relação ao transporte público, como a gente se vê, devido à pandemia, foi um dos órgãos mais afetados, né? E o que a gente sempre está fazendo reunião e podendo escutar o lado para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar o transporte público e, mesmo assim, investir no transporte público. A gente aqui, em Itaperuna, a gente tem um contrato com a firma que presta esse serviço de transporte público. Só que esse contrato, se eu não me engano, é até 2032. Às vezes o povo aqui reclama porque só existe como se diz, uma empresa que oferece esse trabalho. Então, o que eu fiz para ajudar no transporte público? A gente investiu no transporte alternativo, através dos motoboys, através dos Ubers, e dando o quê? Toda a assistência que a prefeitura pode dar de maneira legal. Em termos de emprego, a gente, devido à pandemia, devido à atitude que eu tive de abrir o comércio, a gente incentivou firmas a montar em Itaperuna, a investir em Itaperuna, aonde vão gerar mais de 500 a 800 empregos. Então, a gente fica muito feliz em poder, entendeu, ter tomado uma atitude, e essa atitude foi uma atitude positiva, aonde o nosso povo não foi tão afetado, tá? O índice de desemprego em Itaperuna foi muito baixo. A gente tem distritos aqui, assim, exemplo, Boa Ventura, que geram mais de 1.000 empregos. E no meio da pandemia, a firma, graças a Deus, ela ficou somente 15 a 18 dias fechada, retornou e não precisou demitir ninguém. Então, além disso, da gente manter o que a gente já tem, a gente conseguiu investidores na cidade que vão gerar mais de 600 vagas de emprego até dezembro. Então, eu fico muito feliz. E na saúde, a nossa saúde é uma das melhores que nós temos na região, apesar que a gente está com a nossa UPA 9 meses atrasado, sem repasse do Estado. A gente, hora nenhuma, deixou de investir na UPA, o salário, o município está bancando, o salário está em dia, medicamento, insumo, para atender toda a região. Isso que é importante de frisar e de falar aqui, porque eu sou o único prefeito que está bancando a UPA para atender toda a região, e no meio da pandemia, o único prefeito que montou um hospital de referência para o Covid. Nos dê um panorama geral do seu plano de governo para a nossa região? Nosso plano de governo, eu fui eleito pelo povo para governar para todos, tá? Quando eu assumi aqui a prefeitura, a nossa cidade é uma cidade muito centralizada, uma cidade que há muito tempo não era uma cidade vista, entendeu? Pela região. Então, o que eu fiz? Abri a cidade
para investir, para trazer investidores. Outra coisa, investir em infraestrutura. Eu consegui, graças a Deus, até agora, a gente conseguiu urbanizar 3 bairros completos. O Bom Pastor, o São Manuel, a Capelinha. A gente conseguiu a infraestrutura, a gente conseguiu investir no nosso centro da cidade, onde passa a BR-356, investir na mobilidade urbana. A gente conseguiu colocar a nossa beira-rio, que antigamente era usuário de droga, e o pessoal usava, os moradores de rua, hoje está um acesso para a família. Então, a gente governa para quem precisa, a gente, além disso tudo, investir bastante na infraestrutura. A nossa saúde é de ponta, a nossa educação, nós fomos a primeira cidade da região noroeste a colocar a aula online. Então, a nossa educação não parou, a gente conseguiu tirar uma das melhores notas do IDEB, coloquei as UBS, médico com ambulância em todos os distritos. Então, a gente está querendo cada vez mais investir na cidade, porque a nossa cidade, ela comanda toda a região noroeste, ela vem em Itaperuna, ou é para a saúde ou é para o comércio. Então, a gente tem que investir na estrutura, investir na saúde, investir na segurança, investir no turismo. A gente fez uma reforma lá no Cristo e ficou uma coisa mais linda. Hoje, o nosso Cristo é um ponto turístico. No meio de uma pandemia, as pessoas vão lá, eu coloquei a saúde para orientar, mas a gente conseguiu transformar aonde era um lugar abandonado, hoje um lugar de ponto turístico. E eu quero muito mais para a universidade, eu quero mais. A gente tem potencial para investimento, a gente tem que ir no governo do Estado, a gente tem que ir no governo federal, que a gente precisa de trazer mais verbas. E eu, se depender de mim, eu tenho a disposição para andar e peço a Deus muita sabedoria para governar. Porque sem Deus, sem sabedoria, você não chega a lugar nenhum. E Deus vem nos abençoando com muitas coisas. A nossa ponte, que estava há 10 anos lá abandonada, a gente iniciou essa semana. Uma ponte que vai ligar a um bairro aeroporto ao bairro frigorífico, que vai fazer a alegria de todo itaperunense. Candidato, muito obrigada pela sua participação.